Este caso é exemplar do tipo de apoio que os nossos médiuns podem dar. O facto do tribunal ter dado o caso como encerrado não implica que os amigos da vítima consigam pôr uma pedra sobre o assunto. Inicialmente, e tal como vimos na peça, o Vítor havia pedido que a sua imagem fosse protegida. Depois de alguma reflexão e entendimento com a nossa equipa de produção, o Vítor decidiu dar a cara e está aqui hoje. E eu agradeço-lhe muito a sua presença, Vítor, porque sabemos que gostava muito da Joana, apesar de não ser familiar direto, porque é irmão do Leandro, do padrasto da Joana, e portanto agradecemos muito que esteja aqui connosco. Sei que viu esta reportagem com toda a atenção e sei também que mantém, não sei se agora ainda mantém, uma esperança muito grande que a menina estivesse viva. Como é que viu então esta reportagem e as conclusões a que os nossos médios chegaram? Ora bem, porque eu já tenho visto a informação que eu tenho tido até hoje e a minha ideia e o ponto de vista que eu tenho em relação a tudo o que envolve o caso da Joana, tenho evitado certas coisas para poder também preservar um bocado a minha integridade pronto, e da minha família. E em relação ao que eu vi agora na peça, há pontos que se calhar até chegam ao ponto dos senhores que apresentaram. Pareceu-lhe que eles acertaram em algumas da percepção da menina, por exemplo? Não digo que não, por exemplo, as flores, é impressionante, não é? Eu sei que para si é doloroso, mas também sei que aqui está com todo um espírito de grande abertura, tanto vou mesmo fazer-lhe a pergunta. Há aqui, por parte da Polícia Judiciária, uma convicção muito grande e da investigação de que a Joana teria, de certa forma, surpreendido a mãe e o tio numa relação incestuosa. Parece-lhe isto possível? Se parece possível ou não, eu não quero acreditar que uma mãe consiga fazer isso só. Porque hoje em dia acontece tudo e nós temos que ser um bocado flexíveis nos pensamentos que temos. Então, eu acho que a Leonor não penso que seria uma pessoa tão inteligente para guardar tanta atrocidade. Ou seja, inteligente não é querer ofender, não tem nada a ver, mas não acho que seja uma pessoa que conseguisse esconder tanta coisa ao primeiro... Mas não conseguiu, tanto que foi condenada, não é? Não, ela foi condenada, isto é uma outra opinião que eu tenho sobre o caso, que à vontade. Foi condenada por, vá lá bem dizer, forçada, há muitas formas de fazer. A confissão só, e o Francisco Moita Flores explicou isso. Eu não vi a confissão, não sei. A confissão só não chega para incriminar e para condenar alguém de um crime tão grave como homicídio e ocultação de cadáver. Segundo a Polícia Judiciária, foram encontrados mesmo indícios muito fortes, até de sangue da menina dentro da casa. Eu confirmo, não. Se nós formos ver do início da história, do início do acontecimento, nós temos um forense em Portugal, por exemplo, que confirmou e disse em televisão que os testes foram para o Porto, foram feitos. Aliás, nós quisemos encontrar sangue em qualquer lado que haja animais, nós encontramos. Mas aqui era sangue humano. Mas olha, não sei, eu não vi os testes. Continua, portanto, a acreditar que a menina está viva? Continua a acreditar? Eu acredito que sim. E o que é que acha então que lhe aconteceu? Vamos pôr uma hipótese, como há outras crianças que desaparecem, eu ponho a hipótese que foi rapto, ponho uma hipótese que possa ter sido... não vou querer dizer que a criança tenha sido... vendida? Não sei, não sei. Há aqui outra questão que o Simon levantou, que foi muito, muito interessante. Falou que tinha uma certeza muito grande de que haveria um bebé com a Joana no mundo espiritual, e aquilo que ele pensou foi que, eventualmente, Joana poderia ter um irmão que também já tivesse morrido. Não sabe nada sobre isto? Não sei. Eu sei que a Leonor anteriormente tinha filhos, portanto não sei se alguma vez por alguma situação ou outra, não sei, com certeza que não foi derivado do mesmo assunto, não sei. Hello, Ryan. Hello, Simon. This is a hard one for us. Yes. It was for all of us. Absolutely. In the field also. Yes. Whenever you're ready, I am. I am conscious very much of a child here that would always laugh, giggle. There's a very, very lightness about her. Havia uma leveza na Joana, que ela era divertida, que se ria e, portanto, sente que havia esse espírito na Joana. Na minha presença, tentava sempre manter esse espírito, portanto... When she was with him, she was always... Yeah. Laughing. Exactly, because I just feel as if there is a relationship here with you where there was much laughter or there was
smiles with her. O que sente é que consigo ela estava bem disposta e que havia sorrisos na sua companhia. Sim. Because there's just this feeling of a child giggling here. Ela tem um sentimento de uma criança feliz, divertida ao pé de si. Tell me, she's just bringing my attention to, there must have been a strain between her mother and the stepfather. A strain? A strain, tension. Que está-lhe a trazer à memória que deveria haver alguma tensão entre a Leonor e o seu irmão, o Leandro. Tensão no sentido de as coisas não estavam assim muito bem. Pelo menos é aquilo que nos diz a Joana. Eu não sei porque... This is hard because he doesn't have the knowledge of a lot of things, okay? But let's try and let's bring up the information. Yeah, because I actually feel with this, is if I'm correct on this, I feel as if at times, if you were to be around both the mother and the stepfather, the mother would sometimes go quiet. O Brian sente, que lhe está a ser transmitido pela Joana, que se estivéssemos perto da Leonor e do seu irmão Leandro, que muitas vezes a Leonor estaria muito calada. Because I actually feel as if I just feel as if Joanna would have been in a home that at times would have been very tense. Sente que a Joana vivia numa casa onde havia muita tensão. I feel as if Joanna would have been a child under a lot of pressure. Sentia que a Joana era uma menina que vivia sob grande pressão. And I actually feel with this that sometimes the tension actually came into her own home. E que esta tensão, esta pressão vinha da própria casa onde ela vivia. Quer dizer alguma coisa, Vitor? I also feel from the incident, if I'm correct, that your family would have actually been painted or judged in a certain way. Sente que, por causa do que aconteceu à Joana, que a sua família também foi, de certa forma, julgada publicamente. I don't know whether you can find this out at all, but if there was anyone connected to her, I feel as if this could have been a little friend of hers, possibly, but I keep in the name of Ruben. Ruben? Ruben, yeah. Ruben? Yeah. Diz que houve o nome Ruben, não sabe se é alguém da família? Ruben é o irmão É o irmão da Joana? Ok. É o mais novo. Her youngest brother name is Ruben. Okay. Okay, and he's still here, isn't he? Ele está vivo. Because I felt it was like a little. Well, I heard little friend. Okay. So. It was her brother. Okay, It is lovely. her brother. Lovely. Because I know she wants to send love. É o irmão da Joana e a Joana quer mandar muito amor para esse irmão, para o Ruben. She's mentioning to me about a truck driver as well, driving a truck, somebody who drove a truck. Está a falar de alguém que guiava um caminhão. And I feel as if it's a big truck because I can smell the diesel of the truck. Grande caminhão e até está a cheirar o cheiro de diesel. So she's aware of a big truck. Ela tem conhecimento de um caminhão grande. Há alguém que tenha um caminhão grande? Bem, ou seja, a sucata, não é? Onde a minha mãe e o meu padrasto trabalham, ou têm esse local de trabalho. Ela raramente lá ia porque não é um local para crianças e quando vi na reportagem que era um sítio que não era agradável para crianças, raramente lá iam e possivelmente tenha sido a vez que ela tenha de lá ido. Mas lá há caminhões? Há caminhões, sim, de reciclagem de automóveis. And I feel as if how to get resolve or peace from this is not necessarily going to be easy, but I do feel as if peace will come. Sendo que a paz não vai demorar a chegar, portanto não vai ser fácil lidar com a realidade, mas que sente que de certa forma a paz vai chegar. I also feel as if well, I'll tell you one of the things that I've got with her. When she was with him, she was always very happy, very content. Quando estava consigo, estava sempre bem, estava sempre feliz. And I also feel she felt very safe with you. E que se sentia muito segura consigo.
And I also know, I know it's a little thing, but you fed her well. Now I Que a have to, alimentava muito bem. Ele parece-lhe uma coisa pequena, mas neste contexto não é. Que o alimentava muito bem, so Vitor. even the food was a treat. Que até a comida era uma coisa que a agradava muito. And I believe you know that. E acho que também o Vitor sabe disso. Yes. And she wants to thank you for that. E ela quer muito agradecer-lhe por isso, não é? Because I also know that you treated her, for the best way I can say this, as a little girl. A tratava como uma menina pequena deve ser tratada, com a dignidade que uma menina pequena deve ser tratada. And you gave her, in those little times of being together, E apesar de serem poucos os tempos que estavam juntos, e great joy. muita alegria. There's something about a birthday. It's her birthday. It's something about her É uma last coisa qualquer birthday. relacionada com o último aniversário da Joana. Lembra-se desse dia ou não? Lembro. E como é que foi? Pode-nos dizer? Okay. Não diga, não diga. Não diga porque depois pode parecer que... Vamos lá ver. Go ahead, Brian. And I feel as if somehow you were involved in her last birthday, Esteve envolvido no último aniversário da Joana, festa. and you would have made it special just for the fact that you were E there. que tornou esse dia especial. Yes. Okay. Now, this is from her perspective. Da perspectiva da Joana, só o facto de o Vitor estar presente para ela foi um aniversário especial. But if you think for a moment, you will have a memory how happy she was. E que se lembra com certeza de como ela estava feliz nesse dia. And must be a little girl living now. In his house, Living that he's associated with. a little girl, A little girl. maybe a little boy. No, Tem alguma menina a viver com... nós sabemos que... In the Eu sei, eles não family, sabem que tem um filho, mas eu sei que tem um filho. Mas para além desse bebê, há alguma menina que viva convosco? Mas na minha casa ou Ou dos seus afetos, não é preciso ser da sua casa. Uma menina. vive a irmã, a Lara, vive na casa portanto, da minha mãe. Tive há pouco tempo lá em casa e olhei para a irmã, para Para a lá. Lara e é a casa da Joana. Okay. I don't No. want to tell you, okay? But it's Because touching. when he sees her, this girl that I'm talking about, the heart gets touched and you almost feel the presence of Joanna. Ainda bem que isto aconteceu. Os nossos médiuns, mais uma vez eu vos digo, não sabem português e aquilo que ele acabou de dizer, o Brian, foi exatamente aquilo que o Vitor me disse segundos antes. O que o Brian lhe está a dizer é que sabe que quando olha para essa menina, para a Lara, que vê a Joana. And this is the time that she touches you as well. E diz que nessa altura, And you know that. quando vê a Lara e sente a Joana, ela está ao pé de si e que o Vitor sabe isso. You are still my uncle. Que ainda és o meu tio. Você quer fazer alguma pergunta, Vitor? Não tenho assim perguntas, só prontos, continuo, acredito e respeito. Prontos, houve aqui momentos que se calhar penso que são bem verdadeiros, mas vou continuar a ter esta minha postura em relação à Joana. Eu não quero que a Joana esteja Não quer, não é? noutro mundo. Não quer. Muito obrigada, Vitor. Nada, eu que agradeço. Porque eu sei que não foi nada fácil vir até aqui e agradeço-lhe de facto muito de facto de ter estado connosco e porque indireta ou diretamente a sua família também foi visada com todo este processo. Esperamos ter então contribuído para que a sua Claro. vida ganhe uma nova paz. Obrigado. Está bem, Vitor? Obrigado. Francisco, viu a reportagem que foi feita com os nossos médiuns no local e uma das coisas que a mim logo me espantou, foram muitas nesta reportagem, devo dizer-lhe, mas uma das coisas que a mim logo me espantou no início foi a análise que o Brian fez deste caso, dizendo que isto é muito mais do que pobreza, isto é, se calhar, a face mais oculta da miséria, no sentido mais profundo, da miséria humana. Também lhe parece que, de facto, aqui lidamos com... Aliás, sabemos que é assim, não é? Este processo é público, toda a gente o conhece, não é segredo que estamos perante um nível de degradação moral e cívica, social muito grande, não é? Isto é daquelas famílias completamente destruturadas. Disfuncionais, nos quais era possível criar expectativas de coisas tão ruins como aquelas que aconteceram, não é?
E acho que a versão, ou pelo menos a forma como eles desenvolveram o caso, é muito compatível com aquilo que está no processo, não é? E é interessante a forma, para mim é uma surpresa, mas, enfim, como o processo é público, não tenho assim tantas surpresas, não é? Porque conhecemos o processo. É mais cotejar aquilo que eles disseram com aquilo que nós sabemos. E, de facto, fazem uma viagem correta pelo processo de investigação, com a convicção de que a menina está morta, como é a nossa convicção. Sim, para eles isso está perfeitamente claro. Mas também compreendo este lado da família. Quando não aparece um corpo, e nós gostamos das pessoas, há aqui uma espécie de inibição em aceitar a realidade. Este tio da Joana, que nada tem a ver com o contexto familiar e que aqui esteve com muita coragem, infelizmente nada tem a ver com o contexto familiar, não é? Mas mantém, não só por não haver corpo, uma grande incredulidade no sentido de não querer aceitar a verdade. Pois compreende-se isso, essa recusa é compreensível. E estes casos repetem-se quando existem situações como aquela que se vive com a Joana, não é? Em que as pessoas querem agarrar-se a uma esperança e a um sentido de recusa em relação ao horror que foi o fim desta criança, porque é um horror tremendo. Não é? Eu sei que é um cético. Penso que com muitas dúvidas, como eu. Pois, como investigador criminal e como homem ligado a este tipo de especialidade, a minha atitude, ou a atitude de qualquer dos meus antigos colegas, é de total abertura para percebermos todos os contributos que venham. Até porque, por alguma razão, outras polícias os aproveitam com muita seriedade. Exatamente, venha de onde vieram os contributos, nós aceitamos e exploramos para ver se tem fundamento ou não. Como cidadão, ao longo deste conjunto de experiências, eu estou muito perturbado, porque também não é um território que eu domino, mas não conheço, mas cada vez que há aqui uma reconstrução, lembro-me daquele aforismo espanhol sobre as bruxas, não é? Eu não creio em bruxas, pero que las hay. Exatamente. Muito obrigada, sempre a vir à cabeça. Muito obrigada, muito obrigada. Para o Brian e para o Simon, no caso Joana não deixa margens para dúvidas. Ela terá morrido fruto de um ato descontrolado de raiva. A hipótese de ter sido vendida para a adoção pode ter chegado a ser equacionada, mas não foi isso que determinou o seu amargo desaparecimento. Em resumo, uma criança morreu, uma criança que, apesar de alegre, lidou cotidianamente com vários tipos